Olá, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, bom dia! Hoje é sexta-feira, dia 19 de agosto, e estamos encerrando mais uma lição da Escola Sabatina, a lição dessa semana que falou sobre Vendo o Invisível. E aí, meu querido irmão, minha querida irmã, vocês gostaram da lição dessa semana? Antes de passarmos para o encerramento aqui, vamos orar a Deus e pedir que se faça presente conosco mais uma vez? Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela tua bondade, pela tua misericórdia com cada um de nós. Obrigado, Senhor, porque mesmo que nós não consigamos enxergar muitas coisas, o Senhor nos deu lições preciosas essa semana para que confiemos no Senhor, na sua bondade, na sua generosidade, na tua disposição, Senhor, de nos salvar, na tua disposição de nos ajudar, de suprir as nossas necessidades, que nós possamos confiar no Senhor. Suplicamos, Pai, que o Senhor nos dê a fé necessária para enxergar aquilo que é invisível e confiar no Senhor. Suplicamos que o Senhor perdoe os nossos pecados e que o Senhor envie o teu Espírito Santo nesse momento para nos ensinar mais, para concluirmos aqui a lição dessa semana, para que Ele seja o nosso professor. Que o Senhor se faça presente aqui conosco também, Senhor, e tudo isso nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos irmãos e queridas irmãs, como toda sexta-feira, a lição começa trazendo uma recomendação de leitura para nós. E a recomendação dessa semana está no livro Profetas e Reis, escrito pela irmã Ellen G. White, no capítulo 49, que tem como título A Rainha Esther. Bom, talvez em algumas versões mais antigas o título seja Nos Dias da Rainha Esther, mas é o capítulo que vai falar ali sobre a história de Esther, sobre o relato, de Esther. Então, que vocês possam ler aí esse capítulo, tá bom? E agora a lição vai trazer dois comentários para a nossa reflexão, e o primeiro deles está na meditação matinal, E recebereis poder, do dia 15 de abril, e diz o seguinte: Deus não disse que daria o Espírito Santo aos que o pedissem a Ele? E esse Espírito não é um guia real e verdadeiro? Parece que algumas pessoas têm receio de aceitar o que Deus afirma, como se isso fosse presunção de sua parte. Oram para que o Senhor nos ensine e, no entanto, temem acreditar na empenhada palavra de Deus e crer que temos sido ensinados por Ele. Contanto que nos dirijamos a nosso Pai Celestial humildemente e com um espírito suscetível de ser ensinado, dispostos e ansiosos por aprender, por que havemos de duvidar de que Deus cumprirá sua promessa? Nem por um momento devemos duvidar dele, desonrando-o desse modo. Quando buscarem conhecer sua vontade, a parte que lhes cabe no trato com Deus é crer que haverão de ser conduzidos, guiados e abençoados no cumprimento de sua vontade. Talvez duvidemos de nós mesmos, temendo interpretar mal seus ensinos, mas tornemos até isso um assunto de oração e confiemos nele. Sim, confiemos nele ao máximo, para que o seu Espírito Santo nos leve a interpretar corretamente seus planos e a atuação de sua providência. Vejam só, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, como nós às vezes clamamos a Deus e duvidamos de que Ele irá conduzir, de que Ele está fazendo, de que Ele está nos ensinando. É verdade, muitas vezes nós desconfiamos de nós mesmos, da nossa própria capacidade, não é? Mas vejam aqui o comentário que foi feito. Até nesse ponto, que nós possamos confiar em Deus, no seu Espírito, ao máximo, para que o seu Espírito Santo, então, nos leve a interpretar corretamente seus planos e a atuação de sua providência. Agora, temos um trechinho bem pequenininho, mas muito importante para nós, que está no livro Testemunhos para a Igreja, volume 3, e que diz o seguinte: a fé é fortalecida pelo conflito com dúvidas e influências opostas. A experiência alcançada nessas provas é de maior valor do que as joias mais preciosas. Vejam só, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, como que a fé é fortalecida
no conflito com as dúvidas e influências opostas, que depois ainda ela sai mais preciosa do que qualquer joia. Querido irmão, querida irmã, que diante dessas circunstâncias que rodeiam a nossa vida, que muitas vezes nos afligem, que nós possamos nos lembrar daquilo que nós estudamos ao longo dessa semana e possamos confiar em Deus e aí ser fortalecidos por Ele para enfrentarmos essas situações, para continuarmos caminhando na nossa vida. Agora temos algumas perguntas para consideração. Olha só, a primeira diz o seguinte: quais são as coisas em que acreditamos mesmo não vendo? Como isso pode nos ajudar a entender o que significa ver aquele que é invisível? Nós não conseguimos ver Deus, mas Jesus ele usou uma figura muito interessante para explicar, por exemplo, o Espírito Santo e a sua atuação. Lá em João, no capítulo 3, na sua entrevista com Nicodemos, naquele encontro de noite, Jesus compara o Espírito Santo ao vento, meu querido irmão, minha querida irmã. Leia depois lá na sua Bíblia, João, capítulo 3. O vento, você pode sentir a sua influência, você pode ver ele movendo as coisas, mas você não pode ver. Você não pode discernir exatamente de onde ele vem, para onde ele vai, como disse Cristo. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Bom, nos nossos dias temos algumas coisas que também não conseguimos ver, mas que temos evidências fortes de que elas existem. Temos provas de que elas existem, né? A eletricidade, por exemplo. E a eletricidade move coisas, a eletricidade faz brilhar as lâmpadas aí, né? E será que Deus, a ação do Espírito Santo, não move pessoas? Não faz pessoas brilharem nesse mundo? Lembram do que Jesus disse? Vós sois a luz do mundo. Resplandeçam as vossas boas obras diante dos homens, para que eles vejam e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Bom, queridos irmãos e queridas irmãs, agora vamos para a segunda pergunta para consideração. Como crer que o caminho de Deus é o melhor, mesmo não sendo o que queremos? E aí eu respondi o seguinte: lembrando da bondade, misericórdia e generosidade de Deus. E se você quer refrescar um pouco esse tema, volte lá na lição de domingo e estude novamente, tá bom? Bom, agora vamos para a nossa terceira pergunta. Se a fé é fortalecida pelo conflito com dúvidas e influências opostas, que leva a algo de maior valor do que joias preciosas, isso deve moldar nossa percepção sobre os conflitos? Eu acredito que sim, meu querido irmão, minha querida irmã. Apesar do sofrimento, da dificuldade e às vezes da angústia, esses conflitos são oportunidades de crescimento e fortalecimento para a nossa fé. E é uma oportunidade em que nós podemos exercitar a confiança em Deus. A confiança em Deus. Bom, agora vamos para a pergunta 4, e é a última de hoje. Muitos enfrentam situações em que o pior acontece, apesar das orações e dos melhores esforços. Como entender isso à luz do que temos estudado? Bom, meus queridos irmãos e queridas irmãs, às vezes nós associamos a essa ideia de que o pior acontece, né, a morte. Nós muitas vezes cremos que a morte é o pior que pode acontecer a alguém. No entanto, apesar de não ter gravado o áudio dessa semana que falava sobre a esperança da ressurreição, eu gostaria de deixar aqui um comentário um pouco mais extenso, lembrando que a morte não é o fim. Eu gostaria de convidar vocês a ler comigo João capítulo 11, verso 11. Nesse capítulo, nós temos uma experiência maravilhosa aqui sobre a ressurreição de Lázaro. Esse relato vai trazer isso, né? E João, capítulo 11, a partir do verso 11, traz o seguinte para nós. Isto dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe:
pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Querido irmão, querida irmã, aqui a morte ela é comparada com o sono. É um estado de inconsciência. Lázaro estava, segundo Cristo, dormindo, o sono da morte, né? Inconsciente, mas Jesus iria para despertá-lo. E agora eu convido vocês a ler um texto de Paulo, que foi escrito usando a mesma linguagem, mas agora trazendo uma esperança grandiosa para nós. 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do verso 13, diz assim: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Será que Paulo estava falando aqui sobre pessoas que estavam dormindo? Não. Ele está usando a mesma figura de linguagem que Jesus para descrever o estado inconsciente dos mortos, o sono. Vamos continuar lendo aqui. Pois, olha só o que Paulo vai dizer. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E, assim, estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Amém. Que palavras de conforto para nós. A morte não é o fim, meu querido irmão, minha querida irmã. É apenas um estado inconsciente. Mas aqui existe a promessa da ressurreição em Cristo, quando Cristo voltar, e isso não está muito longe. Então, se você perdeu um querido, se você perdeu uma querida, se você perdeu um pai, uma mãe, um filho, uma filha, alguém, querido irmão, querida irmã, a morte não é o fim. A morte não é o fim. Você pode pensar que Deus poderia ter curado a pessoa. Deus pode todas as coisas, é verdade. Mas se a pessoa morreu, lembre-se, a morte não é o fim, querido irmão, querida irmã. A maior promessa que nós temos aqui nessa situação é a promessa da ressurreição, não é a promessa da cura. É a promessa da vida eterna. Então que nós possamos nos lembrar disso, tá bom? Que possamos nos lembrar dessa promessa e consolar uns aos outros com essas palavras. Quer dizer que não vai ser triste? Não, vai ser triste. Mas temos um consolo. Fiquem com Deus, tenham um feliz sábado, um grande abraço e até a próxima, se assim Deus nos permitir.